Oi pessoal, tudo bom? Eu trago para vocês um pouquinho nessa aula o estudo das células. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células. Então, cito significa célula, logia, estudo. Então, o estudo das células, que é esse ramo que estuda essa unidade fundamental no organismo dos seres vivos. Então, nós temos o caso, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês de uma célula. Então, essa estrutura chamada de célula é ela que dá toda a estrutura básica, toda a função vital do nosso organismo. Então, existem células unidas para formar os nossos ossos, as células ósseas, células que se unem para formar os nossos órgãos, como a nossa pele, por exemplo. Então, todo o ser vivo é formado por células. O que acontece, por exemplo, com um ser como a bactéria? É um ser vivo também, só que bem mais simples que o ser humano e é formado por uma única célula. Nós já vamos entender essa classificação de seres formados por mais células, por uma única célula, qual é a denominação correta. Mas o importante é que vocês entendam que as funções básicas vitais do nosso corpo são exercidas pelas células. É elas que vão absorver os nutrientes que nós ingerimos através da alimentação e vão distribuir de forma correta isso para o nosso organismo, vão realizar atividades que mantenham o nosso corpo, a nossa função vital, a nossa vida. Então, um exemplo de pessoas que têm uma alimentação muito desregrada, somente à base de fast food, por exemplo, como o McDonald's da vida. Então, esse tipo de alimentação ele tem poucos nutrientes, tá? Tem mais gordura do que vitaminas. Por exemplo, ferro, que nós ingerimos no feijão, não encontramos isso basicamente nas alimentações à base de muita gordura, como hambúrgueres, por exemplo. Pessoas que têm uma alimentação somente à base de gordura começam a ter o quê? Problemas de saúde, então relacionados ao excesso de gordura no corpo e falta de outros nutrientes que deveriam ser ingeridos através de legumes, verduras, frutas, por exemplo. O que acontece quando o organismo começa a ficar com falta de vitamina D, por exemplo? A vitamina D ela ajuda a absorver o cálcio, que ajuda na formação dos nossos ossos, dos dentes. Então, a falta de vitamina D faz com que o cálcio seja pouco absorvido no organismo, e isso leva também a uma baixa no nosso sistema de defesa, nossa imunidade também fica mais baixa, como a queda de vitamina C, por exemplo, que encontramos o exemplo mais básico de todos na laranja, no limão. Então, faltas de nutrientes desse tipo vão nos prejudicando. E quem realiza essa função de absorver esses nutrientes e distribuir de forma correta para o nosso corpo são as células. Então, as células aqui, ó, a membrana plasmática, que é essa estrutura ao redor da célula, ela dá uma função de estrutura de sustentação dessa célula e também permite a entrada e a saída dos nutrientes. Temos aqui o citoplasma, que é essa parte mais interna. O citoplasma, então, é uma mistura então, de água e sais minerais, uma espécie como se fosse um líquido gelatinoso, e é nessa estrutura que estão presentes as organelas celulares, que são funções, que são estruturas que mantêm o funcionamento correto dessa célula. Seria como se fosse, a grosso modo, comparando uma fábrica com seu maquinário e seus funcionários. Então, precisa dessas organelas para que essa célula desempenhe o seu papel corretamente, convertendo glicose em energia para que essa célula trabalhe, coisa que nós vamos estudar melhor quando entrarmos no assunto de mitocôndrias, que é uma das organelas principais do nosso corpo, tá, da nossa célula. Mas partindo agora para o exemplo de unicelular e pluricelular. Então, todos os seres que são formados por uma única célula são chamados de seres unicelulares. Todos os seres que são chamados de pluricelulares vão ser aqueles que são formados por mais de uma célula, então por várias células. Tá? Por exemplo, o ser humano é formado por trilhões de células, então somos seres pluricelulares. A alga azul é um serzinho extremamente mais simples que o ser humano, é formado por uma única célula, assim como uma bactéria, por exemplo. Então é chamado de ser unicelular. Essa parte acho que é mais tranquila. E continuando aqui na estrutura das células, temos nas células animais, então, o núcleo celular. Essa estrutura aqui do centro, nos animais,
É aqui que fica todo o nosso material genético. Então, os nossos cromossomos, a nossa informação genética fica organizada aqui dentro do núcleo. Esse núcleo, além de guardar o nosso material genético, também vai ajudar a comandar as funções da célula. Já nos seres unicelulares, como a bactéria, por exemplo, que eu dei exemplo aqui para vocês, esse ser não possui núcleo celular. Não tem material genético? Tem sim. Só que onde é que fica esse material genético? Solto no citoplasma. Tá? Então, toda uma bactéria, por exemplo, ela fica com seu material genético solto ali no citoplasma. Aqui temos um exemplo, ó, de uma bactéria. Tem a sua membrana plasmática ali também, que dá sustentação. A gente vai ver depois parede celular, que é uma outra estrutura também que dá sustentação. No ser humano não tem, mas encontramos isso, a parede celular, nas células vegetais e nas células bacterianas, por exemplo. Não tem aqui também contribui para a sustentação dessas células, mas não encontramos a parede celular nos animais. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção para vocês, ó, olhem o material genético de uma bactéria. Não está preso dentro de um núcleo. Então ela fica solta no citoplasma. Depois nós vamos entender nas próximas aulas a função celular, as categorias onde são classificados e encontrados esses seres, como procariontes e eucariontes, tá? Que são seres classificados de acordo com a forma estrutural da sua célula. Mas a princípio, para essa aula, então, eu quero que vocês entendam quais são os seres unicelulares, seres formados por uma única célula, os seres pluricelulares, formados por várias células, as funções básicas da célula, então, que é membrana plasmática, citoplasma e núcleo nos animais, que contém o nosso material genético, ou então sem núcleo, mas tem material genético nas nossas células. Então, membrana plasmática, citoplasma, material genético. Que nos seres, como os animais, fica preso dentro do núcleo, material genético. E nos seres que não possuem núcleo, esse material genético fica solto dentro do citoplasma. Essa é a principal função para essa parte dessa aula de hoje, então de forma resumida, mas espero que vocês tenham entendido bem quais são as funções das células e as funções das partes delas, que eu passei aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, entrem em contato. Tá? Então, a princípio, essa aula de hoje é mais essa função mais básica. Nas próximas aulas, aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais esses termos. Então, tchau, até a próxima!